Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade falando das 3 verdades do livro de Salmos. E hoje chegamos no Salmos capítulo 14, né? Como o tema é, gente, o insensato não crer em Deus. Palavra, o mestre de música, os Salmos de Davi. Olha, gente, o que diz, né? Das 3 tiradas aqui desses 3 verdades do livro de Salmos. A primeira verdade, que viver sem Deus leva ao afastamento da verdade. Olha o que o salmista diz, né? O Salmo de Davi diz, no versículo 1, diz o insensato: no seu coração não há Deus. Né? Ou seja, quando a pessoa, né, o ser humano ignora as evidências, as circunstâncias, né, que Deus sim, ele existe, ele é real, ele é vivo, né? A pessoa se afasta, tenta se afastar dos seus medos, das suas circunstâncias, do pecado mesmo, que a pessoa, né, ele fica tão insensato que passa mesmo a ser não acreditar em Deus. E Deus sim, ele existe. Quando a gente olha para a natureza, a gente olha para a biologia, a gente olha tanto para a biologia marinha, biologia, né, marinha, biologia terrestre, assim, a gente vê tudo na microbiologia, né, a gente vê tudo em Deus. Até mesmo a cientista brasileira, ela relata que ela procurou, né, achou uma proteína chamada melanina, que faz que uma pessoa que ele sofreu um acidente que ficou paralisado do pescoço para baixo, ele não teve mais movimentos, e foi introduzido isso. Mas quando ela foi ver no microscópio, né, que essa proteína tem um formato de uma cruz. Olha, gente, tanto que esse Jesus é perfeito, né? O dedo do nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso tudo, gente, se a gente pegar uma amostra em Marte, a gente fazer a microbiologia, a gente vai encontrar sim o dedo de Deus, o DNA de Deus. E isso é absoluta hoje, antes e no futuro. O Senhor Deus, sim, ele existe. A segunda verdade, que todos precisam da graça de Deus. Olha o que o Salmo de Davi diz no versículo 3. Diz assim, ó: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nem debaixo da terra, nem na terra, nem acima da terra. Porque a única pessoa que faz com justiça e equidade, mansidão, domínio próprio, não tem outra razão, não tem outra circunstância que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala do Messias ainda não foi revelado, que é voltado para Cristo. E depois, né, que Jesus Cristo nasceu, viveu aqui, tabernaculou conosco, ele morreu e ressuscitou, está na destra do Deus Pai Todo-Poderoso, recebendo toda a honra, toda a glória do Deus o Pai, o Todo-Poderoso. Sim, nós merecemos sim da graça dele, porque sem ele, gente, a gente não estaríamos aqui, nós sim, já estávamos sendo sim condenados, e condenados da morte eterna. Isso é uma verdade absoluta. Não tem como, a gente tem que buscar a perfeição através de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é a segunda verdade. A terceira verdade, que Deus é refúgio para os que o buscam. Isso está no Salmos, né, capítulo 14, versículo 5, que diz assim: porque Deus está na geração dos justos. Ou seja, mesmo no mundo está indo de mal a pior, circunstâncias indo cada vez mais ruins, mas o Senhor, ele é fiel e justo. Ele cuida dos seus justos, ele cuida dos seus. E tanto que isso é verdade, gente, que no livro de Apocalipse relata também, né, em toda a Bíblia, relata que o Senhor Jesus vai tirar a sua igreja. Vai tirar a sua igreja daqui do dia do
do dia, a grande ira do Senhor, ou seja, o governo do anticristo. E Deus assim vai inflamar toda a sua ira, porque Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Lembramos disso, porque o Senhor Deus, sim, Ele é justo, mas também Ele aplica, sim, a sua justiça, e a sua justiça, né, vai ser, sim, pesada para as pessoas que ficarem e aceitarem também a marca do anticristo. E com isso, gente, o nosso Deus, sim, Ele é o nosso refúgio. Ele nos protege das tentações, nos dá o escape, nos dá entendimento, discernimento, e sim, Ele faz, sim, através do Espírito Santo, seguir o caminho correto. Essas são as 3 verdades que os Salmos de Davi diz, né, sobre esses Salmos do capítulo 14. E o resumo, gente, desses Salmos, que é o Salmo 14, nos lembra que a humanidade precisa de Deus, que ninguém é justo por si mesmo, e que o Senhor é o refúgio seguro para os que o buscam. Ou seja, gente, busca sim com o Senhor Jesus, com justiça, né, com verdade e com amor. Apesar que a gente somos falhos, sim, nós somos falhos, como os Salmos de Davi falam, nós não tem um justo sequer. Nenhum justo sequer quer dizer o seguinte: eu não sou justo o suficiente, porque eu preciso, sim, de um resgatador. E esse resgatador foi até no final da morte, final de cruz. E nos Salmos de Isaías 53 fala que não é o homem formoso, porque ele sofreu dores que ficou irreconhecível por causa das minhas falhas, dos meus pecados, do pecado de toda a humanidade. Mas quando a gente sabe e aceita como Jesus como o único suficiente Salvador, né, e aceita Ele, que Ele é o único resgatador, a única pessoa que paga toda a sua dívida e a minha dívida. E essa dívida é impagável, porque é necessário um preço de sangue. E desse preço de sangue, Jesus veio como Cordeiro Pascual, como o Salmo de Davi diz aqui. Não seja como um insensato que não crê em Deus, que tem todas as evidências aqui ao redor desse mundo inteiro. Crê nesse Deus poderoso, crê nesse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Crê nele, que ele sim vai enviar o Espírito Santo e vai salvar você, toda a sua casa, toda a sua família, pelo nome precioso, poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Crê nisso.